juntos? Ok, pronto. Então, vamos lá. Continuando a nossa disciplina de ética, política e sociedade, durante esta quarentena, né? Um tema que a gente está recorrendo aí a atualizações bem contemporâneas da realidade que estamos vivendo. Todo começo de aula, a minha voz falha. Então, a gente vai finalizar o tópico 3, que a gente iniciou na aula passada, falando sobre a ética e a moral na sociedade, sobre a questão dos valores, né? Aí a gente vai ter uma percepção agora pela visão dos filósofos. Por exemplo, Platão, né? Diz que existe o mundo das ideias do bem supremo, verdadeiramente belo e do verdadeiramente bom. Mas, né, o que a gente percebe é que no mundo concreto não há um espaço para esse bem supremo, porque nesse mundo tudo está em transição, né? Não há algo definitivo. Estamos sempre evoluindo, às vezes até involuindo. Então, não há uma possibilidade aí da manutenção do verdadeiro conhecimento, sendo eterno e imutável. A gente está sempre transformando. Já Aristóteles, né, também acredita que, por estar tudo um processo de atualização, o ser humano precisa buscar aquilo que está em sua natureza de forma mais escondida, que ele vai chamar de quê? De virtude, né? Essa virtude a gente vai conseguir encontrar quando a gente utiliza plenamente a razão. Somente o ser humano, né, ele identifica aí que somente o ser humano, somente nós somos capazes, somos dotados de razão, e para isso a gente tem que colocar essa razão ao nosso serviço e viver de acordo com ela. Então, para Aristóteles, já vai aí a questão da virtude, que se baseia na razão, nos valores, né? E aí a gente vai ter o contato também com Immanuel Kant. Ele já afirma que a gente não podemos conhecer o ser profundo das coisas, a essência, porque a razão não é capaz de te alcançar. Ou seja, o conhecimento da razão, ele não vai ser um meio suficiente para alcançar o ser mais profundo das coisas, né? E, então, é de responsabilidade do sujeito a atribuição dos valores em suas escolhas. O que ele quer dizer? Cada escolha que a gente faz na vida, né, a gente vai estar atribuindo um valor. Se eu escolho entre uma coisa e outra, então aqui eu escolho, vai ter mais uma importância, e aí vai ter a questão, eu vou estar utilizando os meus valores morais e éticos. Desculpa, gente, eu não estou bem. Passei o dia com enxaqueca, eu estava passando mal antes de começar. Vamos lá. Mas foi Nietzsche quem promoveu uma verdadeira revolução no pensamento sobre os valores morais. Aí vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Em algumas, eu nunca me aprofundei muito no estudo dele, mas tenho muita vontade pelas frases que às vezes eu escuto, né? Mas ele tem uma obra muito conhecida chamada Genealogia da Moral, onde ele propõe a transvaloração da moral, ou seja, ele vai propor uma rediscussão sobre o valor dos valores, né? E aí, para ele, os valores são aceitos de acordo com o hábito e não é de forma consciente. Nós agimos meio que inconscientemente, né? De acordo com o hábito. E esses valores, né? Eles são impostos por uma tradição cristã. E aí, mais à frente, a gente vai estudar um pouco sobre o desenvolvimento da filosofia, da política, e a gente vai ver como o cristianismo, né, como a religião cristã, ela vai se influenciar aí nessa questão de política e de ética. Então, o sujeito não pensa no que faz e faz por medo ou por... Gente, esse negócio fica bem no meio, é tão ruim. Tem uma setinha que fica aqui quando eu vou lendo. Por comodidade, né? Então, para Nietzsche, o sujeito ele não pensa no que faz, os seus valores são de forma inconsciente, baseado no hábito, traçados dentro de uma realidade cristã, e a gente faz ou por medo ou por comodidade, né?
E aí eu lembro com essa questão aí do medo atrelada à questão da tradição cristã, eu lembro muito do Velho Testamento, né? Onde nós vamos ter aí a figura de um Deus que mais punitivo, que você deve temer a Deus. Escuto muito da minha mãe dizendo isso. Você tem que temer a Deus. Você deixa de fazer algumas coisas, você toma algumas escolhas morais, valores morais na sua vida, com o quê? Com o medo de um castigo de Deus. Então, é isso que ele quer dizer, é isso que Nietzsche quer colocar. Ele vai contestar, então, os valores da tradição, afirmando que eles foram criados por humanos para serem exercidos por outros humanos. E aí eu me identifiquei, eu particularmente, bastante com isso, porque eu me recordo muito claramente estudando história, um pouquinho sobre essa parte do cristianismo na escola. Isso eu tinha 12 anos, né? Eu me questionando exatamente essa questão da Bíblia, né? Minha família é muito católica, praticante, e eu me questionava isso. Gente, mas a Bíblia foi escrita por homens. De uma certa forma, para quê? Para conseguir normatizar a ação desses homens. E é isso que Nietzsche quer colocar, né? Que essa tradição, se os valores são baseados nessa tradição cristã, e se toma essas escolhas de forma inconsciente, pelo ato, pelo medo, né? A gente tem que antes compreender que, na verdade, quem impôs essas tradições, né? Quem inicia essas tradições, tem um interesse por trás, que é de quê? De exercer poder sobre os outros homens. Então, daí ele diz que há uma necessidade de uma demolição desses valores e uma mudança. Na verdade, ele quer o quê? Que você torne-se consciente, né? Você tem que rever esses valores para saber por quê. É porque você quer, é conscientemente, ou é porque sempre foi assim, você foi ensinado desde muito cedo, né? E aí você realmente se condicionou e tem medo. E realmente é uma mudança muito difícil. Eu já fui católica, passei pelo espiritismo, hoje sem religião, sou ateia, não acredito, né? Mas eu vou lhe dizer, é um momento em que você se sente muito desamparado para quem vem de uma realidade cristã. Por quê? Você vai demolir esses valores. Então, você é criado dentro com esses pilares te sustentando. E aí, quando você tira eles, você, no primeiro momento, fica... E Nietzsche propõe isso, que você reavalie esses valores, né? Esses que você faz de forma inconsciente, que faz por medo, que faz por comodidade, já está acostumado, faz assim mesmo. E aí, gente, você está falando de uma forma ampla, mas o nosso estudo aqui é para vocês chegam para a realidade profissional, a realidade pessoal, que vai influenciar na realidade profissional de vocês. Gente, vários assuntos que a gente já discutiu aqui dentro dessa disciplina. Então, na atualidade, né, a gente vive um processo de relativização dos valores. Tudo é relativo, inclusive o gosto. Eu acho que a gente já conversou aqui na época que a gente estava estudando metodologia científica, de que a gente estava vivendo uma onda de relativizar ciências, descobertas, né, por essa possibilidade de existir outras realidades, estava se relativizando demais. Então, agora, até o que é gosto, porque é relativo, sendo que gosto é extremamente pessoal. Mas, aí eu trouxe uma figurinha que circulou bastante pela internet esses dias, né, para a gente ter cuidado até onde cabe a nossa opinião, né? Ei, você está sem paraquedas. Essa é a sua opinião. Não é, né, gente? É um fato. É um fato. Mas a gente tem que ter cuidado, avaliar se a gente está dando opinião só por dar. Não pode estar agindo aí, como o Nietzsche falou, de forma inconsciente, intuitiva, no automático. E por estar sempre questionando, está questionando coisas que não cabem, né? Então, não é uma questão de opinião, são fatos, não se deve ser questionado. Contra fatos não há argumentos, né? Continuando no tópico 3, a gente vai falar agora um pouquinho de ética e liberdade, né? E aí a liberdade como uma capacidade humana. E eu achei incrível essa pequena temática aqui dentro dessa disciplina, porque, mais uma vez, se encaixa na nossa realidade
estamos vivendo nas últimas semanas sobre o que é a liberdade, né? Toda escolha que a gente faz vai determinar a nossa própria existência. É interessante, semana passada, uma amiga me mandou uma mensagem, na verdade era acho que é meme, né? Era uma montagem da internet, em que falava-se sobre destino, era de um filme até. E ela questionou lá no grupo que a gente participa, você acredita em destino? E a gente discutia exatamente isso, que a gente não acreditava porque a nossa vida ela é traçada a partir das nossas escolhas, a partir das consequências que vêm junto com as nossas escolhas, né? E essas consequências, geralmente, elas são embasadas, essas escolhas, elas são embasadas a partir de quê? Da nossa vivência, dos valores que nós trazemos conosco, certo? Então, o primeiro passo aí, para saber se tem liberdade, é entender que precisa ter escolha. E a escolha, cada escolha que a gente faz, vai determinar a nossa própria existência. Vocês aqui, quando escolheram fazer esse curso, vocês estão iniciando a traçar um novo caminho na vida de vocês, né? E aí, o que é que vai determinar onde vocês vão chegar? É se vocês vão permanecer. Alguns não vão ficar pelo meio do caminho. Então, a gente tem que ter muito foco no que a gente pretende. Se a gente tiver o foco disciplina, toda essa questão de construir a nossa própria existência a partir das nossas escolhas, tem algo muito importante que chama disciplina, né? E vale para qualquer profissional, para qualquer coisa que você for fazer na vida. Se não tiver disciplina e persistência, a gente não consegue nada. Nada cai, só chuva, né? Que cai do céu. O resto tudo a gente conquista. Nós não ganhamos, nós conquistamos. E a gente conquista fazendo boas escolhas, né? E que bom que, muitas vezes, alguns ainda têm liberdade de escolha. Então, a liberdade ela é constituída no relacionamento direto entre os homens em sociedade, por meio de quê? Das atividades. Né? Então, a gente pode considerar aí que o ser humano é um ser livre, que ele tem o poder de escolha, desde que seja o quê? Consciente. Quantas escolhas você já fez na vida de forma inconsciente? Depois ficou se perguntando, mas por quê? Né? Por que eu fiz isso? Eu já fiz muitas. Hoje eu revejo bastante escolhas das coisas mais simples. E uma atividade muito interessante para se fazer à noite, principalmente nós como profissionais, né? E se estivermos liderando equipes, é no fim do dia, ao fim de cada dia, rever as suas escolhas daquele dia. Foi consciente, né? As que ajudaram, as que prejudicaram, todas têm que ser avaliadas. Isso é uma questão que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Então, é por meio do trabalho que o ser humano se constitui um homem consciente e livre. E aí, de acordo com o Barroco, ele vai trazer um conceito, né, para a liberdade. A liberdade como capacidade humana é, portanto, o fundamento de ética. Assim, agir eticamente, no seu sentido aí mais aprofundado, é agir com liberdade. É poder escolher conscientemente entre alternativas. É ter condições objetivas para criar alternativas e escolha. Ou seja, liberdade diretamente atrelada à ética. Quer dizer que as nossas ações, se elas são embasadas ou não dentro de critérios éticos válidos, né, assim, importantes para o universalismo, né, não pensando no particularismo, a gente precisa de poder de escolha, né? Então, por sua importância na vida humana, a liberdade é também um valor, algo que valoramos positivamente de acordo com as possibilidades de cada momento histórico. Nesse momento histórico que estamos agora vivenciando, nós não estamos tendo muitas possibilidades de escolha, né? Por tudo isso, podemos perceber que a liberdade é também uma questão ética das mais importantes, pois nem todos os indivíduos sociais têm condições de escolher e de criar novas alternativas de escolha. Foi o que eu acabei de falar com vocês, né? Muitas pessoas querem poder fazer escolhas que não podem. No momento, nós estamos privados de poder fazer várias escolhas, como definir o que eu vou fazer no dia. Hoje eu vou sair, eu vou às compras, eu vou à praia, não posso, estou limitado. Até questões mais profundas.
A gente sabe que tem várias pessoas que querem estudar, mas não podem, querem trabalhar, mas agora estão sem conseguir trabalho, né? Querem evoluir, querem ter uma moradia, querem ter uma família, querem ter liberdade, né? Então, a escolha e a liberdade, ela é um princípio ético muito importante. É isso que ele quer, é o fundamento, né, na nossa base ética. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Então, vamos lá. E aí eu trouxe alguns memezinhos para deixar bem claro, né? Brincando, mas falando de coisa séria, essa questão de como a liberdade afeta a nossa vida. A pior coisa dessa quarentena não é ficar em casa, né? Eu, particularmente, adoro ficar na minha casa. E aí eu leio esse memezinho aí, eu encontrei ele logo no começo da quarentena e compreendi completamente o meu cachorro. O cachorro faz isso, né? Agora eu entendo porque meu cachorro sai correndo quando eu abro o portão. Gente, é louco, a vontade de sair é enorme. Não vejo a hora disso tudo passar para eu poder ficar em casa igual eu estou agora, só que sem ser obrigado, né? Então, a questão é essa. O problema não é ficar em casa. Eu adoro ficar na minha casa. Por quê? Eu passo a semana toda fora, manhã, tarde e noite. Então, final de semana ficar em casa, para mim, é uma vitória. Mas eu não ter a liberdade de escolher ficar em casa, isso é, sim, me tirar a liberdade, certo? Então, para o ser humano, a liberdade está totalmente intrínseca à sua existência. Nós precisamos, quantos conflitos não existem, aí eu falo pessoais, né, individuais ou de relações, porque falta liberdade a alguns, liberdade de escolha, a gente vê aí relações entre pais e filhos, né, e a gente tem que trazer para dentro de uma organização também. Eu estou dando liberdade para o meu funcionário, para o meu colaborador, para o meu colega de trabalho, a empresa me dá, porque isso vai trazer uma sensação de felicidade, a empresa mostra o seu caráter ético, certo? Então, o poder de escolha, a liberdade para escolher, é algo essencial na vida, na formação da existência do ser humano. Então, aí, ó, Tomlin expõe que, quando escolho, torno-me humano. E escolho não apenas a mim, mas a toda a humanidade. Nossas escolhas é que determinarão o nosso existir. Né? É um bom resumo do que falamos, do que eu falei, vocês estão tudo quietinhos, né? Mas escolho a mim, não escolho apenas a mim, mas a toda a humanidade. Aí remonta aquela história do particularismo e do universalismo. As nossas escolhas são parte da construção da nossa existência, mas elas também impactam na existência das outras pessoas, né? Então, é preciso agir com ética, com responsabilidade, sabendo que não dá para fazer pensando apenas no particular, né? Precisamos ter uma mentalidade mais universal. Para quê? Para que não sofram, que o meu benefício, o que vai me beneficiar não vá ter que prejudicar outrem. Ainda sobre o tópico 3, a essência da moral com embasamentos éticos para a vida cotidiana. A gente sabe que a reprodução ou produção da vida social, ela coloca necessidade de interação entre os homens, vocês concordam? É outro ponto agora que está ruim, você não poder conviver socialmente, interagir socialmente com outras pessoas de forma presencial, né? Então, modos de ser construtivos da cultura, produtos do trabalho, assim como a linguagem, os costumes, os hábitos, as atividades simbólicas, religiosas, artísticas, né? São fases aí de reprodução dessa vida. A partir disso, a gente pode destacar alguns exemplos. Por exemplo, na questão da linguagem, dos hábitos e dos costumes, a gente pode observar que toda a região do Brasil forma grupos ligados por seus costumes sociais. Tais como, por exemplo, o nosso tipo de comida. Gente, eu morei cerca de 9 anos em Pernambuco, Garanhuns, acho que eu até já falei aqui. Ele é um estado vizinho, a cidade lá ficava
900 quilômetros de Fortaleza e para cá, mais quase 240, né? É bem longinho daqui. E aí, você imagina que por ser estados vizinhos, ambos no Nordeste, não vai ter uma diferença tão grande nessa questão de linguagem, hábitos e costumes. E aí eu digo para vocês, passei cada vergonha, vocês não têm noção. Por exemplo, primeira vergonha, quando eu fui lá só visitar o meu marido, na época meu noivo, né? Fui com a minha sogra, e aqui a gente é acostumada a comer o quê? Às vezes, quando não dá tempo de fazer o almoço, a gente compra o quê? Um galeto. O que é galeto? Galeto é um frango assado, a gente não precisa dizer. A gente sabe que é um galeto, eu vou ali comprar um galeto, então a gente vai. E aí, um belo dia, eu com a minha sogra lá, meu marido estava no quartel, e aí a minha sogra, não vai dar tempo a gente fazer almoço. Era bom a gente comer um galeto. Aí eu digo, dona Beta, eu vi quando a gente passou ali que tinha um rapaz que tinha uma plaquinha, vende galeta, eu vou lá comprar. Cheguei lá, moço, tem galeta? Tem. Pois me deu um bem assadinho. Ele, não, a gente não assa. Ou seja, lá, galeto é o nosso frango abatido. E frango é o nosso galeto. Outro presente foi quando eu tinha que comprar cruzeta. Acho que todo mundo sabe que a cruzeta ainda usa, eu sei que o pessoal está se modernizando, mas cruzeta é o cabide, né? Cheguei na loja, perguntei se tinha cruzeta, ela, o que é isso? Aí ela disse, não tem. Aí eu vou olhar mesmo assim. Aí eu achei, olha, a moça disse, isso é cabide. E por aí foi, né? Eu ia no supermercado nos primeiros dias, parecia que eles estavam brigando, a gente fala muito arrastado, eles falam muito rápido. Eles usam as expressões que vocês nunca ouviram, é febre tife, tá com a febre bubônica, isso tá com a peste. É tudo relacionado a essa doença aí. Tá com a febre tife. Isso eram palavrões muito feios, né? Então, a gente pode observar, e uma coisa que eu achei interessante, eles não conhecem Baião de Douro, né? Que a gente, é difícil perceber que nunca tem comprovado Baião de Douro. Marcela, bubônia é o que? É uma doença? Hã? É a febre da peste negra, né? Eles pegam alguns nomes que tinha a febre tife, tá com a febre do rato. Que parece Não, eu falo porque eu morei também um tempo lá em Crato, na região fronteira com Paraíba e Pernambuco, e o pessoal falava muito isso aí, né? A febre da bubônia. Aí eu lembrei. Eu fiquei lá 9 anos, eu falava também, eu perdi quando eu voltei para cá. A melhor sensação da vida que eu tive quando eu voltei para o Ceará foi uns 6 meses depois, a gente estava numa sala do trabalho e um colega, brigando com o outro, falou assim, sai daí, abestado. Aí eu digo, agora eu estou no Ceará, porque fazia uns 10 anos que eu não escutava essa frase, né? Então, assim, é muito importante, né? Essa vida cotidiana, ela traz também aí traços éticos para a nossa vida, né? Na questão das atividades simbólicas, por exemplo, lá a São João é comemorado como é um Natal aqui. É feriado no dia 24, no dia 23, que é véspera de São João, ponto facultativo à tarde, as pessoas fazem fogueiras, toda a rua tem 4, 5 fogueiras. Às vezes fazem na casa da avó, aí vai a família toda, aí fica lá ao redor da fogueira até de madrugada. Então, é bem diferente da nossa realidade. Por exemplo, outro fato que está ligado a isso é a questão das atividades simbólicas, a aplicação de histórias de conto de fada, né? Que aí ajuda no desenvolvimento emocional das crianças, e a gente tem algumas que são características da nossa região. E, claro, a questão artística, a dança, a pintura, o teatro, eles possibilitam aí a liberação da imaginação, a criatividade dos homens, e eles ajudam aí, ela pode ser utilizada no tratamento e até no resgate de algumas questões sociais morais, como, por exemplo, no tratamento de dependentes químicos. As terapias ocupacionais são importantes para isso, são uma forma de utilização. E aí, já que a gente está nessa vertente, vamos falar um pouquinho de relações humanas sociais, adoro. Né? Ninguém vive sozinho.
Tá mais do que constatado. A gente até vive, mas a vida toda só, não. A gente pode morar numa casa sozinho, mas não conseguimos viver sozinhos. Temos que interagir com alguém. Não sei aqui quem já assistiu o filme do Tom Hanks, como é o Náufrago, né? Que o cara conseguiu, ficou isolado numa ilha deserta e ele fez de uma bola o seu amigo, né? Deu rosto, deu nome, conversava com ele. Então, assim, o ser humano, a nossa mente, ela não consegue, ela precisa interagir, né? Então, por conta disso, o tempo todo nós somos afetados pelas relações humanas que temos. E aí, achei muito legal que o livro traz o Gentileza, né? Não sei se vocês conhecem essa pintura, Gentileza gera gentileza, né? Eu fiz questão de procurar para vocês a foto do Gentileza. O Gentileza foi uma pessoa que viveu nas ruas do Rio de Janeiro, né? Que ele escrevia essas mensagens de paz. E gentileza é algo muito importante. Gentileza, gostei muito dessa parte, porque a gente às vezes acha que gentileza é só você ser agradar e educar, né? Então, a gentileza é um modo de agir, é um jeito de ser, uma maneira de enxergar o mundo. Eu acredito que gentileza, para mim, Marcela, está muito atrelada também à delicadeza, né? Então, você ser gentil é um atributo muito mais sofisticado e profundo do que ser educado. Então, ser gentil não é só dar bom dia, com licença, obrigada, por favor, não é isso. A gentileza, ela vem a ser uma característica que é diretamente relacionada com caráter, com valores e com ética. Já tinham pensado gentileza por esse lado? Acredito que não, né? Então, ela tem a ver com um desejo de contribuir para um mundo mais humano. E era exatamente o que a gentileza tentava fazer, né? Ou seja, para se tornar uma pessoa mais gentil, a gente precisa que cada um reflita sobre o modo como tem se relacionado consigo mesmo, com as pessoas e com o mundo. Vocês fazem essa reflexão? Vocês fazem essa reflexão para alterar como vocês vão enfrentar os desafios e vão traçar os novos objetivos e metas da vida de vocês? Vocês acham, já pensaram em trazer essa reflexão para as atividades profissionais de vocês? Ou como vocês vislumbram estar daqui a uns anos em utilizar a gentileza como uma ferramenta para se relacionar com as pessoas e conseguir isso? Então, a gentileza, ela é muito mais do que você ser agradável com outra pessoa. Ela traz a necessidade de você se conectar consigo, com o outro e com o mundo, de uma forma o quê? Mais humana. E isso é o que tem nos faltado bastante, né? Principalmente com relação ao mundo. Eu tenho visto muitas pessoas adoecendo por não tratarem com gentileza nem a si mesmo. Então, é importante essa reflexão, e ela é altamente construtiva e só tem a acrescentar coisas boas na vida de cada um que pratica. Não é fácil também, né? Principalmente na vida estressante. E aí eles elencam lá 10 ações de gentileza. Primeiro, tente se colocar no lugar do outro. E aí eu achei interessante essas 10 dicas aqui, 10 ações, porque eu estou dando a disciplina de psicologia organizacional do trabalho, que vocês viram semestre passado, nas aulas de sexta-feira. E a gente estava falando sobre liderança. E essas 10 ações aí se conectam bastante com os perfis necessários, né? De características, de comportamento para os líderes, né? O que se espera de empresa. Essa semana, acho que foi ontem, eu estava vendo no Instagram que a XP Investimentos, que é uma empresa famosa que faz investimentos financeiros na bolsa e tudo mais, ela estava contratando, né? E aí eu fui ver... eles tinham mostrado o programa deles, tipo de qualidade de vida, como é que eles agem, né? E eles valorizam muito essas ações aqui, né? Eles colocam lá como um ponto importante. Outro dia, tem um outro rapaz que eu sigo no Insta, que é o Matheus, não vou lembrar agora o sobrenome dele.
mas ele faz essa parte de intercâmbio, ele dá algumas dicas para quem quer estudar fora do país, conseguir bolsas e tudo mais. E aí ele falava que estavam abertas também vagas para trabalhar no Google. E o mais interessante é que você não pensa se que você trabalhar, querer tentar participar de uma empresa, né, fazer parte do quadro da Google, que trabalha com internet, que se tenha que ter formação na área, não. Né? Eles estão que está mais deficiente no mercado é a capacidade de aprender e reaprender. E isso só cabe a nós, seres humanos, independente de formação. Mas a gente precisa praticar algumas ações, né? Não vem feito, não vem já lapidado. Nós precisamos aí trabalhar um pouquinho. Então, uma das ações é tentar se colocar no lugar do outro, para poder entender melhor as pessoas. Aprender a escutar, ouvir é muito importante para solucionar qualquer desavença. E eu lembro sempre de uma frase que diz assim, não é à toa que nascemos com uma boca e 2 ouvidos. É porque temos que passar muito mais tempo ouvindo do que falando. Então, escutar é muito importante. E, escutar, gente, não é só ouvir o que entra aqui no ouvidinho, não, tá? A gente escuta também a partir do tom de voz. Às vezes a pessoa está ali falando com você, você percebe que ela está emocionada, percebe que ela está angustiada. Isso é tentar se colocar no lugar do outro, a partir dessa escuta. É perceber que, embora ela diga que está tudo bem, o corpo dela diga outra coisa. Outro dia eu tive um embate, a minha equipe teve um embate com uma pessoa, uma servidora, e eu fui conversar com essa pessoa, e em 5 minutos de conversa eu percebi que ela não estava bem. Né? Não foi outra. Quando eu comecei a falar isso, a pessoa já começou a chorar e tudo mais. Então, assim, aprender a escutar vai muito além de apenas ouvir, né? O corpo fala e a gente tem que estar preparado para ler, fazer essa leitura aí do corpo. Pratique a arte da paciência, evite julgamentos e ações precipitadas. Vamos agir com calma, respirar fundo antes de fazer alguma coisa. Peça desculpas, né? Isso pode prevenir a violência e salva relacionamentos, é verdade. Pense positivo. Procure valorizar o que a situação e o outro tem de bom. Eu tenho uma frase que eu adoro, que eu sempre falo nas minhas gestões de conflitos, nas minhas reuniões para resolver problemas, né? Eu sempre digo que eu adoro o problema, porque toda vez que eu entro numa reunião dessa, eu saio com uma solução para algo que a gente não estava pensando em aprimorar, não fosse aquele pequeno desentendimento. Então, de uma certa forma, eu gosto do problema porque ele sempre vem com uma nova possibilidade. Respeite as pessoas, quando elas pensarem e agirem de modo diferente, isso é tolerância, né? Seja solidário e companheiro, demonstre interesse pelo outro. Analise a situação, essa questão do seja solidário e companheiro. A gente fez um evento no final do ano que chama Imersão de Planejamento, que algumas empresas fazem. Nós viajamos, toda a equipe, né? A equipe, assim, com os gestores, não deu para levar todo mundo, a gente viajou para um hotel e ficamos imersos, por isso imersão, só vivendo aquilo, sem contatos de trabalho, de coisa, por 2 dias. E na tentativa de diminuir os gargalos, descobrir onde estavam as maiores problemáticas para tentar resolver para esse ano, a gente identificou muito a questão do ouvir, essa questão aqui, seja solidário e companheiro, demonstre interesse pelo outro. Às vezes a pessoa só quer perceber que é alguém importante naquela empresa, entendeu? Às vezes ela só quer que o outro enxergue que ela não está bem, que ela precisa de uma ajuda. Então, é bastante importante. Analisar a situação, alcançar soluções pacíficas, depende de se descobrir a raiz do problema, né? Então, isso aí está totalmente atrelado com aquela questão do Nietzsche de agir consciente, né? Não dá para ficar agindo só pelo hábito, gente. A gente tem que tomar o hábito de se autoanalisar e analisar as situações. Começa pela gente, depois a gente começa a aprender a analisar as situações que aparecem. Faça justiça. Esforce-se para compreender as diferenças e não para ganhar, como se as eventuais desavenças fossem jogos ou guerras.
E aí, essa questão do faça justiça se junta muito a essa questão do ouvir. Escute para entender, não para responder, porque muitas vezes as pessoas escutam apenas para responder. Isso gera tanto conflito no ambiente de trabalho. É importante saber identificar isso e começar a trabalhar a equipe para isso. Eu, nesse momento, estou passando por um grave problema por conta disso, né? E, infelizmente, à distância fica difícil a gente conseguir mitigar isso. Então, quando retornar à parte presencial, é algo que vou ter que fazer. Mude a sua maneira de ver os conflitos, a gentileza. Gente, não dá para ver aqui. Pode ter resultados positivos e ainda tornar a convivência mais íntima e confiável. Isso é importante. Ter confiança. Então, meu povo, vamos aí arregaçar as mangas e tentar colocar isso como meta para a gente ser mais feliz, agir com mais ética, né? Pensando na gente, no próximo e no mundo. Ainda sobre as relações humanas e sociais, toda a sociedade é composta por pessoas e toda organização é movida e depende de pessoas, que se chamam recursos humanos. Falo isso desde a primeira aula. Por esse motivo, é muito importante que as organizações estejam atentas e se preparem para gerir os seus recursos humanos. As pessoas, por si só, elas carregam em si uma vasta gama aí de diversidade, pluralidade, que podem ajudar a organização. Não só podem, ajudam, né? Se tiver tudo muito coeso, a gente, para alguns assuntos, não consegue evoluir muito. É importante os pensamentos diferentes, um brainstorm, para que se tenham soluções que um ou outro não tenham pensado. E, ao mesmo tempo, né, a unidade da organização exige que o comportamento humano ele seja voltado aos princípios dessa organização. Para que uma empresa ela consiga o objetivo maior de tudo que a gente faz dentro da empresa é o quê? Alcançar os objetivos da empresa, né? O plano de desenvolvimento dela. Se ela tem um objetivo estratégico para ser alcançado, tudo que nós vamos fazer é em busca de alcançar esses objetivos. E para isso, né, nós precisamos saber. O objetivo é a estrada que nós vamos trilhar. Mas como vamos chegar lá? Né? Usando que ferramentas? As primeiras ferramentas são a questão dos valores. É preciso ter unidade nesse sentido. É preciso que esteja claro quais são os valores éticos daquela empresa. Para quê? Para que a gente consiga ter uma equipe formatada, unidade nesse sentido. De que estão usando ferramentas justas, né? E de acordo com o que a empresa defende. A pessoa, portanto, né, passa a desenvolver 2 papéis fundamentais quando ela está inserida numa organização. Tem o papel de pessoa e tem o papel de recurso humano de uma instituição, uma organização. Né? Então, como pessoas, né, temos aí a questão da personalidade, individualidade, as aspirações de cada um, os valores que vocês trazem com vocês, as atitudes, as motivações e os objetivos pessoais. Mesmo eu agindo dentro de uma empresa, eu tenho, às vezes, um objetivo pessoal dentro daquela empresa. E como, por exemplo, fazer um curso, um apoio, conseguir uma promoção. E como recursos humanos de uma organização, nós temos envolvido aí as habilidades, as nossas capacidades, as nossas experiências, o conhecimento, né, os conhecimentos necessários, as destrezas, ou seja, as expertise que nós temos. Então, isso é interessante. Então, o que a gente tira daqui é o seguinte: a diversidade de pessoas é importante, né, para uma organização. Dentro de uma organização, as pessoas são essenciais e elas vão agir, tem que agir em unidade com os valores da organização. Então, uma pessoa, eu ou você, quando atuando dentro de uma organização, nós agimos de 2 formas, de forma pessoal e de forma como recurso, como pessoa e como recurso humano, certo? Então, a pessoa na organização são os fatores internos, né? A minha personalidade, a minha forma de aprender, qual a minha motivação, qual a minha percepção, como eu vejo, enxergo e interpreto as coisas, e os valores. Já com relação aos fatores externos, né, nós vamos ter aí que vai influenciar o ambiente organizacional, é agradável, né, motivador ou é desmotivador. As regras e os regulamentos, a cultura, as políticas, por exemplo.
no acho que pronto, lá nessa do XP Investimentos, a vestimenta lá, eles não tinham uma farda, né? Você poderia trabalhar de bermuda, eles não tinham estabelecido também a questão do horário, você poderia escolher. Ou você tinha um ponto onde você cumpre um horário, ou você vai trabalhar por demandas. E aí o que eles cobram é apenas a questão da responsabilidade. De quando tiver demanda a mais, você fica a mais. Quando tiver a menos, aí você pode ir. Então, eles deixavam isso o quê? São as regras e os regulamentos, é a cultura daquela instituição. Isso, para alguns, pode ser motivador, para outros, talvez não, né? Os métodos e os processos, as recompensas, né? Vai ter promoção, tal, o grau de confiança. Então, isso vai influenciar o quê? No comportamento da pessoa dentro da organização. Quando a gente junta aqui, a pessoa vai trazer esses fatores internos que vão se comunicar com esses fatores externos, e isso vai desbocar, então, no comportamento da pessoa dentro da organização. Então, gente, as relações sociais, elas são importantes, porque elas vão favorecer a diversidade de vida, né? Que aliadas, elas podem favorecer, então, recursos criativos e dinâmicos para a organização. Em contrapartida, elas também podem apresentar o quê? Conflito de valores pessoais. Isso pode acontecer, acontece muito, né? É por esse motivo que o campo de estudos dos recursos humanos é enorme, porque além de ter que dar conta da complexidade que é o ser humano, né? Ele ainda se encarrega de motivar e se adequar às transformações da sociedade, no que diz a respeito à lei, aos valores, aos costumes. Vocês já imaginaram como é o trabalho de recursos humanos, de gestão de pessoas? Como chefe de departamento, diretor de administração no campus do IFCE, eu tenho trabalhando subordinados a mim, né, no organograma da empresa, diretamente 10 pessoas, certo? E aí nós temos alguns outros terceirizados, temos todas as outras pessoas com quem nós interagimos. Nós somos cerca de 100 servidores hoje no campus e mais pouco mais de 30 terceirizados, né? 130 pessoas. Gente, o maior desgaste físico e emocional é nos recursos humanos. É na parte de gerir pessoas, que é como ele falou aqui mesmo. Além de você ter que dar conta do trabalho técnico, você tem que executar, né? Relatórios, e-mails, processos para responder. Além disso, você tem que estudar, você tem que demorar um tempo para responder. Você tem uma enorme complexidade de lidar com o ser humano. É uma pessoa que não sabe trabalhar com a outra, é um que foi falar direitinho com o outro e o outro se zangou, aí gerou uma outra confusão, é um que entende errado, é um que não quer trabalhar com o outro. E não é tanta coisa. Aí você vai falar achando que está arrasando, que está falando na maior gentileza, né? A maior educação é uma pessoa que tem tudo errado, aí já sai falando. Gente, é difícil. Essa questão dos recursos humanos é muito complexa. Requer muita destreza para quê? Para que esses conflitos aí de valores e pessoais, que cada um tem os seus, né? Vai carregar, não venha a influenciar negativamente na instituição. Que se consiga aprender com tudo isso. E aí vamos falar, então, um pouco de bem comum, pensando nessa questão aí dos conflitos. Então, o bem comum, de forma bem simples, é a felicidade de todos. Olha que maravilha se a gente conseguisse. Né? Para Alonso Lopes e Castrucci, abordam 3 aspectos essenciais do bem comum. Primeiro, o bem comum tem composição análoga ao bem da pessoa. Né? É próprio da sociedade, deve ser compatível com o bem comum das outras sociedades. Então, o bem comum só seja possível se houver o bem-estar das pessoas com elas mesmas. E isso é muito difícil. Nós estamos vivendo uma realidade de mundo, de recursos humanos que não estão bem consigo. Né? Muita perfeccionismo identificado no perfil das pessoas por uma característica de falta de confiança, né? As pessoas atacam elas acham que você vai falar uma crítica construtiva, elas não aceitam, já atacam, porque
A sua visão perfeccionista não aceita que ela erre, né? E pior, não aceita que outra pessoa tenha um outro ponto de vista. Então, aí é um conflito na questão do bem comum. Se ela não está, o bem está consigo, dificilmente ela vai conseguir estar com os demais. E aí o livro traz essa chardezinha sobre o bem comum, né? O particular e aí o interesse particular, colocando em risco o interesse da maioria, né? Ontem, acho que foi ontem que eu vi um trecho de uma reportagem, ou foi uma fala do Drauzio Varela, que ele falava exatamente que agora, né, nós íamos pagar o preço das décadas de desigualdade social que alimentamos, porque a gente sabe que a gente vai voltar a trabalhar, mas o vírus ainda vai estar circulando até que uma vacina seja eficiente, seja mais do que eficiente, né, que ela chegue até a gente. E aí, nesse caso, quem mais vai sofrer tanto com a doença, quanto com as consequências da doença, como de crise, né? Somos nós aqui que estamos nessa beirinha do abismo. Os pouquíssimos que estão aqui individualmente sozinhos agiram sem pensar no bem comum, né? E aí, agora, vamos nós pagar o pato. Tomara que isso seja menor do que se espera. Deus quiser. E aí eu falei para vocês que eu sou ateia, né? E falo Deus quiser, para explicar. É costume, né? O que é que eu tenho amigas que são, então eu digo para ela que Deus ajude, que Deus, porque é a crença dela, né? A minha é uma, a dela é outra, eu respeito totalmente a dela, compreendo. E quando eu falo, né? Se Deus quiser, vai dar certo, Deus, Deus, Deus. Não é porque eu espero que exista um ser lá que vai me ajudar, mas é porque para mim essa frase significa que eu tenho fé no futuro. Eu tenho fé na vida. Então, agora a gente está falando de bem comum e que isso tem que significar a felicidade de todos. Vamos falar um pouco aqui sobre interesse. Interesse individual, coletivo e público. O individual é o que cada pessoa quer para si, certo? O que você quer aí, você quer terminar a faculdade, você quer arrumar um emprego, você quer emagrecer. Pronto. É o que você quer para si. O interesse coletivo é o bem de todos e para todos, né? Tanto as organizações públicas quanto as privadas, elas visam o interesse coletivo. Não dá para você ter uma organização e visar apenas o seu interesse. Você tem que enxergar o coletivo dos seus colaboradores, dos seus clientes. Então, você busca e trabalha buscando o quê? Esse interesse. Tendo como norte esse interesse. E temos interesse público. Eu, particularmente, trabalho bastante com interesse público, né? Ele também é conhecido como princípio da supremacia do interesse público ou da finalidade pública. O que é isso? É assim, gente. A administração pública, ela tem dois pilares em questão de princípios. Eles não estão na Constituição, mas eles são princípios que embasam toda a ação do Estado. São eles a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. A supremacia quer dizer que o interesse do coletivo, o interesse público, ele é maior do que o interesse particular. E é ele que nós buscamos sempre. Então, sempre trabalhamos buscando o quê? O interesse público. Para que isso serve, Marcela, na prática? Na prática, isso serve para que, na hora de tomar uma decisão, eu lembre, será que eu estou atendendo o interesse público ou estou atendendo o interesse particular? Quando um servidor vem pedir para não trabalhar, porque qualquer besteira, que não condiz aqui, que não seja um motivo válido para isso, né? Ah, porque eu estou com preguiça, eu não quero trabalhar hoje. Se eu aceito, eu tenho que analisar antes de aceitar. Ele está ganhando recursos do povo. Recursos orçamentários públicos, eles são escassos, tem que ser muito bem utilizado. Então, eu pagar uma pessoa para ela ficar em casa porque quer, não é bem utilizado, certo? Então, quando eu faço toda essa análise, eu estou levando em consideração o quê? Se eu estou atendendo a supremacia do interesse público. E o da indisponibilidade do interesse público, meu povo, que é? Quer dizer que um administrador, quando ele agir em nome do interesse público, ele não pode se dispor como se fosse
dele, como se fosse coisa dele. Isso que é pronto, essa mesma questão da pessoa que não quer vir trabalhar. Existe uma lei dizendo que ele tem que trabalhar, a situação de falta não se encaixa em nenhuma que a lei permite, ele não está indo obedecendo à supremacia do interesse público. Então, eu, como gestora, eu não posso dispor desse interesse para atender a um terceiro, certo? Então, não é nos dada essa liberdade. Então, supremacia do interesse público é isso. A gente sempre trabalha tentando atender o interesse público. Ele está intimamente ligado à finalidade, ou seja, a finalidade do Estado é essa, e a primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal. Por exemplo, desapropriação. Isso já aconteceu aqui na cidade, mas existem situações em que o Estado precisa de, por exemplo, abrir uma estrada, né? E aí tem uma casa no meio do caminho. Então, ele vai desapropriar essa casa, vai pagar a pessoa, né? E vai porque está agindo em nome do interesse público. Quer ver uma situação? Agora, com o decreto que o Camilo e outros estados, outros países estão decretando, eles estão colocando o interesse público acima do privado. Muitas pessoas estão falando assim, estão tirando meu direito de vir, meu direito de trabalhar. Mas, quando se faz isso, é pensando na saúde pública de todos, né? Eles não podem, se eles fizerem, eles vão responder. Eles não podem simplesmente liberar todo mundo para trabalhar e aí o pessoal começar a adoecer e morrer. Quem é que vai ser responsabilizado por essa ação? Eles, né? Os administradores. Porque eles não consideraram o quê? Supremacia do interesse público, certo? Então, quando eles obrigam a gente a vacinar os nossos filhos para poder senão não recebe Bolsa Família, senão não matricula na escola, não é outra coisa. É para que o meu filho, né, não venha, se ele não tomar a vacina, a adoecer outra pessoa. Outro dia eu vi um caso que era exatamente isso. Uma criança não tomou a vacina contra sarampo, adoeceu, teve uma forma mais leve, mas passou para outra criança que teve uma reação mais forte e faleceu. Então, quando o Estado permite isso, ele está deixando de lado a supremacia do interesse público. Então, isso está relacionado com ética por conta disso, porque você tem que analisar de acordo com a ética, o que é melhor, o que é que vale mais, a vida de uns ou a vida de muitos, nesse sentido, né? Não querendo trocar aí um pelo outro. Ainda sobre o interesse público, já foi. Aí tem o interesse profissional. Os valores e desejos que as pessoas carregam devem estar numa escala menor aos interesses públicos ou coletivos. Quanto mais valor humano a pessoa levar para a organização, melhor para a organização e ao bem comum, né? Então, vamos nos enriquecer aí pessoalmente para enriquecermos profissionalmente. Então, gente, assim a gente termina o tópico 3, né? Onde a gente viu aí que a moralidade dos homens é um reflexo do modo de ser e conviver em sociedade. Todo ser humano pode ser considerado um ser ético. Isso aí é do tópico 3 todo que a gente mencionou na aula passada. Em cada sociedade existem diferentes modos constitutivos de cultura, como a linguagem, os costumes, os hábitos, a gente viu aqui. A gente também tem que compreender que o homem, quando desenvolve, cria seus valores, né? Eles classificam como certo ou errado. No nosso dia a dia, existem pessoas que não respeitam as normas de conduta da sociedade. Essas pessoas possuem aí, que a gente viu, um comportamento imoral ou antiético. A moral vai sugerir constantemente a valorização das nossas ações e dos nossos comportamentos em sociedade. Empregamos diversos tipos de valores, né? Utilidade, estética, afetividade do bem e mal. A liberdade, ela pode ser entendida como um processo de poder fazer escolhas, e agora está meio limitado, né? E vamos iniciar a unidade 2. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. A unidade 2, né, ela tem como objetivos estabelecer uma relação da política com a ética e a moral. Nós vamos entrar agora na política. A gente vinha falando de ética e moral. Agora vamos adentrar a política durante toda a unidade 2. Conhecer os princípios filosóficos da política e promover o pensamento crítico para as coisas públicas, as quais, pelas quais devemos viver
Pensamento político da Idade Média, né? A nossa cultura, ela é resultado de uma junção entre a cultura judaico-cristã e a grega. E lá no livro ele vai trazendo um desenho bem bonitinho, se vocês quiserem se aprofundar. Portanto, a ideia de para os medievais, né, na Idade Média, são desses dois, grego e judaico, aí representado pelos hebreus, e mais o cristianismo. Essa concepção de mundo, né, aí na Idade Média, vai disseminar a ideia de que cada qual deve ficar em seu lugar que foi destinado ao nascer. Com isso, as teorias políticas conseguem o seguinte: elas mantêm o poder imperial e eclesiástico. Não tem esse negócio que você vai atrás do que você quer, não. Você nasce no canto, você fica ali, tá? No topo dessa hierarquia vão se encontrar aí o Papa e o Imperador. Essa época aí, na Idade Média. E aí ele começa, então, a falar um pouco sobre a ética cristã. Não se pode imaginar a política sem a influência da igreja, gente. Tá? Não existe. E do seu pensamento, e até da sua influência na história. Principalmente para cá, para a gente, para o Ocidente, né? Ele vai introduzir o conceito de dever, nós vamos falar um pouco mais sobre o que é esse dever, né? Para o cristianismo, a lei divina revelada é que vai nortear as ações do indivíduo para a vida ética, ou seja, é a partir de cumprimento dos mandamentos, né, que a gente vai caminhando numa vida ética. O indivíduo por si mesmo, ele é incapaz de realizar o bem e por isso precisa de auxílio divino. Daí surge a ideia de dever. Eles entendem que nós, seres humanos, né, nós somos incapazes de realizar o bem sozinhos. Nós precisamos de quê? De um auxílio de um Deus, né? E aí a gente tem o dever de cumprir essas ordens. Por isso aí, a questão do dever. Além do dever, o cristianismo vai introduzir a ideia de intenção, porque o dever, aí vai falar aí, que habita no sujeito de uma forma mais imperceptível. Ele vai falar sobre o que é visível e invisível, né? A intenção é invisível, mas para que o sujeito consiga alcançar uma conduta virtuosa, é preciso que ele a demonstre em ações e atitudes. Então, nós temos aí a intenção, ações e atitudes. A intenção, ela é invisível, né? Para o cristianismo, a vontade e a lei divina estão escritas no coração dos seres humanos. Coisa linda. Então, o dever, né, ele não fica restrito à condição visível, ou seja, é um comportamento visível, mas também o que se pensa, né, o que se sente, as intenções e ações invisíveis, porque Deus vigia e julga, né, todas as nossas ações. Aí você lembra mais daquele Deus lá do Antigo Testamento, né, que o Deus do Novo Testamento, né, que a gente vai ter aí com a figura de Jesus Cristo. Ele é um Deus mais social, né? Ele é um Deus mais compreensivo, do perdão, do colocar-se no lugar do outro, de ajudar os necessitados. Já o Deus do Primeiro Testamento, ele é mais esse de estar nos vigiando, né? E nos julgando. Existe até uma frase que todo mundo deve ter dito: quem é você para me julgar, né? Só Deus pode me julgar. Alguma coisa nesse sentido. Essa configuração de ética cristã, ela se parece aí um pouco impositiva e até coercitiva, de ter uma força aí de impor. Você faz assim e você vai para o céu. Você não faz, você vai para o inferno. Então, se você age dentro dessa ética, você não se imagina que você não age dentro daquela ética, né? Você precisa agir, senão você vai para o inferno. Nesse caso, o homem ele não é autônomo, né? Como na ética dos antigos, mas é heterônomo, porque a vontade e a consciência estão condicionados à obediência por um poder externo e estranho ao homem. Então, a ética cristã vai estar relacionada a esse conceito de dever, né? Também ao conceito de intenção, que aí já é uma ética mais invisível, que é imposta a esses cristãos, né, de forma até coercitiva, né, com imposição à força, onde nós somos vigiados e julgados por um Deus a partir das nossas ações.
Então, dentro desse contexto é que as pessoas vão criando a sua ética, de acordo com os regramentos, as leis aí do cristianismo. De acordo com, ainda falando da ética cristã, de acordo com Shaw, no século XVIII, o filósofo Rousseau tentou resolver esse problema, afirmando que o homem nasce bom, ou seja, a consciência moral e o sentimento do dever, eles são inatos do homem, né? É o dedo de Deus em nossos corações. Então, isso, Rousseau acreditava que isso já nascia conosco, né? Então, não era algo difícil de se fazer, de cumprir esses regramentos, porque já nascíamos com o dedo de Deus. Já contrário ao pensamento de Rousseau, Kant vai formular uma crítica dizendo que não existe a bondade natural, que por natureza o homem é egoísta, ambicioso, destrutivo, agressivo, orgulhoso, cruel, ávido por prazeres, pelos quais nos matamos, mentimos e roubamos. Assim, gente, eu sou uma pessoa otimista, né? Mas eu estou mais pro lado do Kant. Eu até acredito que o Rousseau também tenha razão na questão de nascermos bons. Se analisar qual ética nós temos lidado nas últimas décadas com as pessoas, com as minorias e com o nosso planeta, nós somos os únicos animais que destroem a Terra. Os outros não, né? A gente viu que a gente se afastou por o quê? Um mês e meio, e a natureza já está aí revivendo de forma muito bonita, porque nós não estamos lá para destruir. Então, essa visão do Kant, ela é importante, sim, né? Você pode talvez achar que não seja totalmente... Eu acho que não existe só um ponto, né? Mas, de uma certa forma, o ser humano, ele tem uma natureza um pouco perversa, né? Que precisa aí ser analisada, e por isso a ética é importante, né? Para tentar aí guiar essas pessoas, orientar, para que não deixamos aí, tentarmos não destruirmos ainda mais tudo que nos serve. Então, para Kant, o homem é tudo de ruim, por isso é preciso instituir o dever para controlar e dar à vida um ordenamento social. É por isso que existem essas normativas, por isso que existe... se a gente analisar o comportamento cristão, que a gente estava estudando, né, a ética cristã, a gente vai ter aí condicionamentos para se educar uma criança, por exemplo, e ela é baseada dentro dessa ideia de dever, né? A gente deve fazer para que a gente consiga atingir essa ética. Ainda sobre a ética cristã, é importante chamar a atenção para um atributo importante do cristianismo, que é o trabalho. Lá para o homem grego e o romano, o trabalho não fazia parte dos valores do homem livre, era para final de escravidão. O ócio, considerado pela sociedade greco-romana como condição para o exercício da política, torna-se agora vício da preguiça. Aí vem Lutero, protestante, que vai dizer: mente desocupada, a oficina do diabo. Então, veja, uma realidade em que antes o trabalho era visto como algo negativo, começa a se trabalhar, principalmente aí na Revolução, com a questão do protestantismo da igreja, que o próprio Lutero vai inserir uma nova mentalidade a respeito do trabalho. Com a ascensão dos burgueses, que nessa época aí, né, na Idade Média, eles ainda não tinham poder político, só ia acontecer com a Revolução Francesa. O conceito de trabalho, ele também começou a mudar, chegando até os dias atuais, com o sentido disseminado pelo cristianismo como uma virtude moral. E aí eu queria trazer uma reflexão para que vocês fizessem agora, mais para frente. Mas vocês lembra que o Nietzsche falou da questão do agir consciente, né? Que muitas vezes a gente faz as coisas por repetição, de forma não consciente, por hábito. Então, existem algumas frases que estão incutidas, arraigadas na nossa sociedade, que talvez muitas vezes a gente não pare para refletir. Por exemplo,
Por que a gente atribui ao índio um comportamento de gente preguiçosa? Eu falo a gente, tá? Eu me incluo nesse meio. Até alguns anos atrás, uns 3 anos, eu escutava muito meu marido falar isso, porque aqui, a Caraú, a gente tem esse contato, assim, de ver índio, né, e lá em Fortaleza, a gente não tinha, então, não se pensava muito nisso. Mas aqui, né, eu fico, Carlos André, como é que pode esse comportamento? Aí, Marcelo é índio. Vai atrás do que precisa para hoje e amanhã. E nós estamos tão acostumados a viver uma rotina corrida, de em busca de coisas e mais coisas e mais coisas, que nunca é suficiente. E a gente começa a atribuir sucesso às pessoas que fazem muitas coisas e a gente começa a fazer sem pensar, né? Por quê? Porque o comportamento do índio, será que se todos nós assim, ia ser tão ruim para o planeta se a gente fosse colher apenas o suficiente para aquela refeição, se não houvesse tanto desperdício que tem de comida no mundo, né? As pessoas passam fome, mas não é por falta de comida. Tem comida, toneladas de comidas que se estragam. Por quê? Porque é meio de produção, é capitalismo, ele não vai para doação, né? E aí a gente começa a ter um comportamento, um posicionamento, um julgamento de outros, sem compreender por que fazemos isso. O índio, ele inicia a trajetória do nosso país cuidando da natureza. A existência dele com a natureza, ela é pacífica, ela não é como a nossa, né? Então, por que você, diferente da nossa, a gente tem que tratar isso taxado de preguiçosos? Isso é uma reflexão ética que a gente tem que fazer, né? Essa questão de mente vazia, oficina do diabo. Por quê? A gente viu que foi com Lutero. Vocês já estudaram a revolução que Lutero iniciou? Quais eram os objetivos por trás dessas ações, né? A gente já viu aqui que quem se beneficiou foi a burguesia com esse tipo de pensamento. Então, a gente precisa começar a analisar criticamente esse nosso olhar, né? Para a gente saber o que está fazendo, saber quando precisa mudar e quando vai poder mudar. Então, a gente pode pensar, dando continuidade aqui, fechando parênteses, vamos. Podemos pensar, então, que a igreja ela já estava assumindo o ideal burguês, né? Já está começando a haver uma transformação, começa se mudando o papel do trabalho, né? E aí esse ideal vai compreender a formação da riqueza pelo trabalho. Resumindo, sem trabalho, não há riqueza. E assim, o ócio, que era lá muito bem visto pelos gregos, tornou-se um vício ou um pecado, né? Tem aí o pecado da preguiça. Mas já foi visto com outros olhos. Não era aí recriminado e passou a ser. Por quê? Aí vem a outra questão lá que o Nietzsche levantou. Os homens fazem o que fazem para dominar outros homens e se utilizam do que podem para isso. E aí o livro traz essa charge, eu adorei, nem tanto pela parte de cima, mente vazia, oficina do diabo. Pensa demais, você não pensa em nada. E aqui, bem no meio, ele coloca assim, ó, cuidado com o que você pensa. Então, existem alguns estudiosos que criticam, né? Criticam no sentido, gente, de questionar, né? Questionam esse posicionamento de estar sempre ocupado, e a gente tem visto isso muito na nossa realidade. O status agora é você está ocupado, você tem muita coisa para fazer. Então, será que isso não é muito também no sentido de que a gente não tenha tempo para pensar, né? Você começar a vender essa ideia de que mente vazia é a oficina do diabo, porque você vai começar a pensar e quando a gente pensa, a gente questiona, né? Então, aí, cuidado com o que você pensa, foi a frase que mais me chamou a atenção nessa charge aí. E agora, falando aí sobre formação política ocidental, vamos trazer aí os filósofos religiosos, né? Agostinho de Hipona, era o Santo Agostinho. Esse Hipona, gente, é uma
uma região onde ele foi bispo, né? Por isso que ficou assim conhecido. Então, surge um movimento aí filosófico cristão chamado patrística. Ele vai se caracterizar pelo pensamento dos santos padres da Igreja Católica. E aí, entre eles, cita-se aqui o Santo Ambrósio, Santo Jerônimo, São Gregório de Nícia e o Santo Agostinho. A patrística, né, ela busca lá na filosofia grega, mais especificamente lá no Platão, as suas bases conceituais. E aí, elas se caracterizam pelos estabelecimentos da verdade e da fé. Parte do princípio de que a finalidade da filosofia é colocar-se a serviço da fé, ou seja, a verdade filosófica somente tem sentido na medida em que justifica as verdades reveladas da fé cristã. Então, aí elas se complementam, né? É uma visão em que religião e filosofia se complementam para explicar uma à outra. Agostinho propõe uma ética cristã fundada, então, aí no amor de Deus, né? Se perguntarem aí qual era o princípio cristão aí da filosofia ética do Agostinho, era o amor de Deus. Ainda sobre Santo Agostinho, a ética agostiniana, ela funda-se numa hierarquia do amor. No primeiro momento, amar a si mesmo. E depois, do amor ao próximo. É porque, se você não se ama, não se respeita, não é gentil consigo, não conseguirá ser com os outros, né? E essa ética ela se desdobra na forma como se conduz a vida em sociedade, no que ele vai chamar de cidade dos homens. Nesta economia do amor, como fundamento da ética, as ações humanas devem ser realizadas, então, pensando em alcançar a eternidade, que ele vai chamar aí de cidade de Deus. Então, o que você faz na cidade dos homens é buscando alcançar a cidade de Deus, onde vai aí, então, você vai encontrar a verdadeira felicidade. E lembra que a gente tinha visto do lado dos filósofos que a questão ética era essa busca pela felicidade, né? Então, para eles, a finalidade última da vida humana, tanto no plano individual como social, é alcançar, encontrar a verdadeira felicidade. Então, para Agostinho, né, a gente viu que a base da ética dele era amor de Deus e fundamentada, então, numa hierarquia do amor, onde as ações humanas devem ser realizadas pensando na salvação eterna, para se alcançar a felicidade. A partir dele, a igreja passou a ter uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão humana. Então, fé e razão unidas em sua orientação comum rumo a Deus. Então, assim, havia um espaço para a razão atuar aí junto com a fé, né? Então, ele sustentava que a filosofia ela não poderia ser substituída pela teologia, porque elas não se opõem, né? Na verdade, pelo pensamento dela, eles se complementam. Uma vai explicar a outra. Afirmou que não pode haver contradição entre fé e razão. Portanto, fé e razão são complementares e não contraditórias, na visão aí de Tomás de Aquino, já é outro filósofo religioso. Bem em sintonia com o que também Santo Agostinho defendia, né? Que se complementava. A ética proposta por Tomás de Aquino, ela se baseia aí do homem agir de acordo com a sua natureza racional. Ele vai trazer à tona a questão de quê? Do livre-arbítrio. Todo homem tem capacidade de discernimento entre o que é o bem e o que é o mal. A ética é questão de escolha, a gente viu aqui, questão da liberdade, né? Então, ele acreditava que o agir do homem era a natureza racional, né? E que esse livre-arbítrio era essa capacidade da gente discernir e conseguir escolher direito entre o bem e o mal. Desta forma, a ética aquiniana confere ao homem a responsabilidade e a capacidade, né? Então, Tomás de Aquino já vê não como um determinismo, mas deixa o homem livre para tomar as suas decisões. Então, até a Idade Média, ética e política elas estavam juntas, certo? Lá na Antiguidade, o governante tinha que ser justo, e para isso teria que ter suas ações baseadas no exercício ético, que nessa época era baseado pela razão,
na atividade e na razão. Pela Idade Média, ética e política juntas, né? E para os medievais, é a ética cristã que vai nortear o exercício político. E aí já falamos da política na Idade Média, agora vamos falar na modernidade. E aí vamos conhecer, né, Maquiavel. Deixa eu ver aqui se eu estou com ele aqui. Eu acho que eu estou querendo sortear para vocês. Mas antes eu tenho que ler. Eu não consegui ler esse livro. Aqui ele, ó. Eu tenho uma coleção. Não, é o Príncipe. Essa coleção Estratégia, que vem o Príncipe, o Livro dos Cinco Anéis e a Arte da Guerra, que é outro maravilhoso que todo mundo me indica. Eu ainda não tive tempo de ler. Até agora eu só estou tendo tempo de ler os livros de vocês mesmos. Mas a gente pode fazer um sorteio depois. Vamos ver se anima esse pessoal a participar das aulas. Maquiavel vai desvincular o poder político do poder da igreja. Vamos separar esse negócio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Enquanto os teólogos partiam da Bíblia e do direito romano para legislar, ele parte da experiência real que está acontecendo no tempo. Ou seja, ele vai analisar, gente, a realidade. Né? E ele vai... Pronto, vamos lá. Se não tiverem, vocês mandam um áudio. Deu certo aqui. Show! Então, bora lá. Deixa eu ver se eu passei o Galo sem querer. Então, gente, para ele, né, não adianta buscar um governante virtuoso, isso não existe. Mas o governante poderá, se for esperto, desenvolver a virtude de alcançar a fortuna, que é o quê? Para ele, manutenção do poder. Então, a análise é fácil. Ele, Maquiavel, vai romper com o modelo passado de que forma não admitir o líder de paixão. A cidade vai estar dividida por dois desejos, daqueles que querem oprimir e o desejo do povo de não ser oprimido. Isso era como ele analisava, certo? Se a sociedade está polarizada entre dois desejos antagônicos, ou seja, uns querem oprimir e outros não querem ser oprimidos, né? Não pode ser vista como uma comunidade. E, portanto, a finalidade da política é o bem comum e a justiça. Então, o príncipe, né, para ele, precisa ter virtude para tomar e manter o poder, nem que seja pela força. Quando o regime político esmaga o povo, a gente considera ele ilegítimo, né? A legitimidade e a ilegitimidade, elas são aí delimitadas pela liberdade. Ou seja, se é ilegítimo é porque não está dando oportunidade de escolha, não há liberdade. Em outras palavras, um príncipe que age sempre da mesma forma e de acordo com os mesmos princípios em todas as circunstâncias, fracassará. E isso, gente, é uma lição muito importante. Eu sei que tem muita gente que vê o livro, né, o Príncipe, com um certo preconceito de que vai encontrar pela frente táticas não muito honestas, assim, vamos dizer, até que ele vem falando ali, que a pessoa... Mas ele faz uma análise importante. Por exemplo, o que ele diz aí, de que agir sempre da mesma forma, de acordo com os mesmos princípios, em todas as circunstâncias, vai fracassar. Isso vale para qualquer gestor, isso vale para a nossa vida.
né? Se você está fazendo uma coisa do mesmo jeito que aquela música, você tem que mudar suas ações. Ela não vai mudar só. Ler e interpretar o momento. É preciso ser flexível e atualizado para se manter em pé. Tem uma novidade, né? Para ele, a lógica política deve estar totalmente separada da vida privada do governante. Na cabeça dele, na forma de interpretar, uma coisa são as virtudes éticas construídas e cultivadas pelo sujeito na sua vida, né, particular. Outra coisa é a lógica da virtude na ação política. Eu já não concordo muito que seja possível separar as duas, né? Mas analisando o estudo dele, a visão dele é essa. A contemporaneidade. Saímos da Idade Moderna, já vamos agora para a contemporaneidade. Novos desafios e questionamentos. Afirmar que necessitamos estabelecer perspectivas éticas contemporâneas vai significar, acima de tudo, hoje, né, reconhecer que estamos num contexto civilizatório que se caracteriza pelo quê? Questionamento da forma de ser e estar do ser humano no mundo. Nunca eu acho assim que houve tantos questionamentos quanto agora, né, do porquê as coisas são como são. Isso é um resultado do processo civilizatório ocidental que chegou até o presente momento, né? Esses questionamentos, né, eles podem assim ser apresentados. Eles trazem aqui alguns. Primeiro, uma crítica à razão. A racionalização do mundo, potencializada agora na modernidade, né, transformou a razão em uma razão instrumental, executora dos ambiciosos projetos, né, própria do mundo natural e humano. Então, a crítica à razão, o fim da história, a descrença, a frustração em relação às promessas modernas, né? Achei bem interessante essa questão aqui. São questionamentos da contemporaneidade, né? O fim da história. Por quê? Né? Em torno do desacreditar de projetos societários que garantissem aos seres humanos a felicidade, a segurança e o bem-estar. Então, ao longo dos séculos, né, a gente teve experiências socialistas, capitalistas, anarquistas e outras, e nos damos conta de que o reino da felicidade, da fartura, das benéficas, não existe, né? Então, isso vai trazendo questionamento. Poxa, o que será? Será que seremos capazes, né, de conseguir uma experiência que nos permita agir com ética, respeitando o outro, agindo em busca do bem comum, né? São questionamentos. O fim da política, né? Sabe também que a política aí está nos desanimando. O que está em jogo na modernidade é o cuidado e o controle dos corpos, da vida e das mortes dos indivíduos, né? A política ela foi reduzida como meio de se garantir as satisfações biológicas dos corpos que compõem o povo, a nação. A contemporaneidade potencializa este reducionismo político, condensando em torno de estratégias de biopoder. Achei bem interessante esse pergunta aqui. Ó. Na administração do corpos de indivíduos atomizados pela lógica do consumo. O consumo foi elevado à condição de existência humana. Consumo logo existe. Adoro. Era para ter colocado essa frase em negrito. Hoje, gente, eu não sei se vocês conhecem, é um filósofo, era que eu usei ele no meu texto, é o Bauman, Zygmunt Bauman, né? Vocês já devem ter ouvido falar vida líquida, capitalismo cruel, tem vários, tem amor líquido. Ele vai mostrar como nós estamos vivendo uma sociedade do consumo, né? Estamos aí nos autodestruindo porque vivemos apenas para consumir. Então, o consumo foi elevado à condição de existência humana. Eu só existo se eu consumir. Tanto que, hoje em dia, o que nós consumimos não diz respeito mais às nossas necessidades serem atendidas, necessidades práticas, mas às necessidades de status, de parecer ser alguma coisa, né? Cada dia mais, nós adquirimos bens que não precisamos ou descartamos sem necessidade, né, apenas para quê? Para consumir.
Então, consome-se a tudo e a todos, ao mesmo tempo em que, inerente à lógica do consumo, tudo tem que ser necessariamente descartável. Gente, esse é o fim da política, que eu acho que é um grande tema de discussão aí da nossa civilização, né, no momento. E eu não sei com vocês, mas esse tempo de quarentena para mim tem sido muito bom. Eu só tenho consumido comida e remédio, que mais ou menos já é o que eu consumo normalmente, mas aqui a acolá me permite consumir outras coisas. E aí eu tenho me perguntado que diferença faz na vida algumas coisas que a gente vai consumindo, né? Se realmente tem impacto, né? Se são necessários. Então, esses são questionamentos da contemporaneidade. Temos também a questão da efemeridade e liquidez, né? O tempo e espaço foram comprimidos, diminuídos aí pelas questões da tecnologia, né, que fazem parte do nosso cotidiano, e a gente está submetido constantemente a avalanches de informações que não conseguimos acompanhar. Nunca se teve tanto acesso à informação e nunca se foi tão desinformado, né? Tudo transcorre no fluxo contínuo, é ininterrupto, é efêmero e líquido, no instante passa, que escapa às possibilidades da experiência humana com o mundo. Então, essa daí é outra questão que é da contemporaneidade, né? Aí somos inundados de informações e famintos de sabedoria. Essa Fernanda tá tão poeta. Tudo bem, de quem é? A supremacia da técnica. Esse fato aqui eu achei interessante, do Bauman. Muito bem. Gente, eu acho tão chique quem decora frases e diz o autor, eu não consigo. Eu tenho uma amiga que parafraseia o tempo todo, de mulher, como é que tu consegue? A minha mente não acompanha. Eu lembro do contexto, eu sou muito de compreender, mas eu não consigo lembrar dos pormenores. Parabéns aí, Kelly. Então, gente, o tempo, né, que nós vivemos, né, se tecnicamente algo é factível, não há necessidade de justificativa ética. Portanto, deve-se fazer tudo o que se puder fazer, mesmo que isso implique diretamente a manipulação da vida ou das formas de vida assumidas pelos seres humanos. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Tem uma série que eu assisto que ela é muito boa, eu gosto bastante. Eu, meu marido e minhas filhas, que são todos viciados, né? Agora minha mãe está aqui, está viciada também. Que é Law and Order SVU, né? Que é de vítimas especiais. Já está na 21ª temporada, eu gosto bastante. E aí teve um episódio muito interessante, que fazia uma análise dessa questão da supremacia da Como é o nome que eu não entendi? Law e Order, Lei e Ordem. SVU. Legal. Já tem 20 anos. É muito bom. Aí, qual era o episódio em questão? Era o seguinte, vocês sabem, né, que muitas pessoas hoje engravidam a partir de inseminação in vitro, né? Vou lá, como meu óvulo, com esperma, é feito no laboratório, e a gente sabe que hoje em dia, além de ser feito essa fertilização in vitro, eles também podem analisar a genética desse embrião e identificar doenças genéticas degenerativas, o sexo, né, se é feminino, é masculino, e daí se a família quer ter uma filha, né, uma menina, aí vai escolher aquele embrião feminino, e aí o questionamento ético do episódio era, e os outros embriões? Porque geralmente são alguns embriões, né? A gente sabe que se você for fazer uma fertilização in vitro, sei lá, geralmente coloca-se 3 embriões dentro da mulher, né? Para que se possa ter a certeza de que pelo menos um vá realmente nidar, né? Vá se desenvolver. E os outros, mas não são feitos só esses. Então, muitas vezes, as pessoas inseminam alguns óvulos, e aí eles descartam. Mas o questionamento ético você está descartando vidas. Você quer dizer que porque uma criança possivelmente vai ter um problema de Alzheimer, ou porque ele é um menino, ou uma menina, e você queria do outro sexo, você está descartando aí possibilidades de vidas. E o questionamento ético era esse. Então, cai nessa questão da supremacia técnica, né? Se tecnicamente algo é factível, dá para ser feito, não há necessidade de justificativas éticas. Será que não?
né? Então, são questionamentos que somente agora estão surgindo, porque a tecnologia está avançando de uma forma que o desenvolvimento aí da ética, da legislação, não está conseguindo acompanhar. Quer ver um exemplo também dessa série? Hoje em dia, a gente sabe que existem pedófilos, né? Que são pessoas que sentem atração sexual por crianças, homem, menino ou menino, e essas pessoas, geralmente, elas consomem pornografia infantil. E pornografia infantil é um crime, você pegar uma criança e tirar fotos pornográficas dela. Mas, com a tecnologia, sabe o que as pessoas estão conseguindo fazer hoje em dia? Elas pegam uma pessoa que tenha 19 anos, 20, e a Fernanda era pequenininha, tem cara de menina ainda. A Fernanda tira uma foto sensual, eles vão lá num programa, tecnologia, e eles conseguem alterar o rosto da Fernanda para ela parecer ser uma adolescente, por exemplo, uma menina de 12 anos. É possível fazer isso. E aí eles começam a vender essa pornografia, mas não é pornografia infantil, mas está alimentando pessoas que têm desejos que são criminosos, certo? Então, a ética, aí fica a questão, pode proibir? Não pode? Né? Era um grande questionamento. Tá? E aí são as questões éticas, a legislação não conseguindo acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, que é uma questão muito atual. Continuando, a morte do homem. O homem, como fundamento da consciência, um sujeito histórico, né, resultado aí de categorias que são discursivamente constituídas numa sociedade estruturada e permeada por instituições sociais, que vão disciplinar corpos, vão controlar mentes, impõem ao homem o desempenho de papéis sociais, né? O que levou Lacan a lapidar a expressão: penso o que não sou e sou o que não penso. Decretar a morte do homem significa reposicionar a tensão entre indivíduo e sociedade, retirando o peso excessivo aí da sociedade, né? A determinação da forma de ser e de estar dos indivíduos, né? Ao mesmo tempo que vai depositar maior responsabilidade nos ombros dos indivíduos diante das exigências existentes contemporaneamente. A gente está vivendo para trabalhar ou a gente está trabalhando para viver? O homem, ele está morrendo ainda em vida? Como é que está essa questão, né? E essa questão está toda nos nossos ombros. E, por fim, a sobrevivência planetária, né, meu povo? Algo urgente. Acho que foi o Papa hoje. Foi hoje. Eu vi estava falando que não podemos mais continuar agindo com essa falta de ética com o planeta, né? Com o meio ambiente. A contemporaneidade é chamada a responder um desafio imediato, né, que tem relação direta com as questões de possibilidade de continuidade da vida no planeta. Será que os nossos netos, nós que estamos aqui, teremos, sei lá, se nós tivermos netos, né? Ou os nossos netos tiverem, ou os nossos netos cachorrinhos, né? Que eles vão começar a criar agora bichos, porque criar filho vai ficar difícil. A gente vai conseguir deixar um planeta que eles consigam viver, né? A gente está vendo aí os animais marinhos sofrendo, as abelhas se acabando. Gente, as abelhas são essenciais na polinização, né? Então, são muitas a disseminação, aí, a contaminação de vírus que nunca tivemos contato antes, porque estavam lá dentro da parte mais selvagem ainda. Então, esse é um questionamento muito importante, extremamente importante. E aí, o livro traz essa figura, errado e certo. O errado, né, que era o que a gente vem praticando, colocando o homem acima de toda a flora, fauna, né? Toda a fauna do planeta, também a flora, que está também destruindo, desmatando, né? Então, o homem como centro, como o pilar, o ponto dessa pirâmide, né? Como superior, que é uma forma errada da gente enxergar eticamente o mundo, né? As interações que temos com o planeta. E o homem agora aí numa visão certa em que fazemos parte desse ecossistema, né, e que também somos responsáveis aí pela preservação dele. E isso vai impactar, se não preservarmos, né, diretamente na nossa existência. E aí vamos falar um pouquinho sobre urbanidade. Se eu falo urbanidade, vocês veem à cabeça o quê?
zona urbana? Pois é. Só que a urbanidade tratada aqui é outra, tá? É compreender a sociedade hoje, que a sociedade hoje passa pela compreensão da urbanidade, que vai nos conduzir para a civilidade, para a solidariedade, a parte do pressuposto que acreditamos no ser humano de bem. Se a gente for olhar lá no dicionário, eles trazem aí o dicionário Ferreira, 2001, urbanidade é a qualidade de urbano, ou pode ser também cortesia, civilidade, e ainda aponta a urbanidade como antônimo de grosseria, né? Então, o contrário de grosseria é urbanidade. E aí, talvez vocês não tenham muita intimidade com esse termo, mas, por exemplo, no Código de Ética do Servidor Público, ele diz lá que eu sou obrigada, né? Eu tenho por obrigação, é meu dever, tratar as pessoas com urbanidade. Então, é com gentileza, com civilidade. Isso é uma questão ética. E aí, mais uma charge, eu adoro ser charge, eu fico olhando e fico pensando. Aí, do trânsito, né, que a gente sabe que falta muita urbanidade, civilidade no nosso trânsito, é um caso muito complexo, caótico, né, que precisa ser revisto. Nossos motoristas precisam ser melhor educados, talvez lá no ensino fundamental ou nas suas casas, antes de tirar as suas carteiras. Então, são 2 carros, né, aí, 2 motoristas, cada um no seu carro, um diz, falta civilidade aos motoristas, aí o outro, repete, se for homem. É desse naipe, né? É um mais estressado que o outro, brigando. Então, eles não estão agindo com civilidade, né? Falta aí urbanidade, falta o agir ético. E aí, meu povo, uma pergunta. A solidariedade tem vez? O que é que vocês acham? Pense aí com os botões de vocês. Será que é agora que a gente está passando por esse momento de pandemia, o mundo todo sofrendo junto, a gente vai ver a solidariedade aí ganhando terreno, né, de forma antes não vista? A gente começa a ver alguns exemplos que sim, a gente começa a ver alguns exemplos que não. A gente começa a ver, por exemplo, os Estados Unidos se apropriando das compras de outros países de equipamentos essenciais ao combate da doença, porque podem pagar mais. Tem solidariedade? Que ética está envolvida numa ação como essa, né? E aí eu adoro a Mafalda, adoro, né? Solidariedade. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores, né? Mais uma vez, se você precisa mudar, se algo precisa ser mudado, né? As coisas não vão mudar sozinhas, não é porque um ano mudou que tudo vai melhorar e vai ser diferente, né? Precisamos nós mesmos, pessoas, melhorarmos para melhorar a situação. Então, a gente vai ter que existir 2 tipos de interesses pessoais, o egoísta e o autointeresse, né, que estão relacionados aí com a questão da solidariedade. No egoísta, né, quando beneficia exclusivamente o indivíduo à custa dos outros. Então, aí tem umas feições mais abusivas e particularistas. Já no autointeresse, é quando beneficia o indivíduo sem prejudicar outrem. E, portanto, ele vai ter aí feições consensuais, universalista, porque ele vai salvaguardar a individualidade, mas também o interesse de todos. Então, a solidariedade está mais ligada aí com a questão do autointeresse. Então, a satisfação de interesses pessoais, ela gera um bem restrito. Quando tem uma prática aqui consensual, o indivíduo age de forma benigna e não prejudica os outros, né? Está agindo aí com a questão de autointeresse, individualidade. O indivíduo age de forma nociva e prejudica os outros, é uma prática abusiva, o egoísmo, né? Tem aí a questão da exclusividade. Então, gente, longe do senso comum, existe uma outra palavrinha importante que é altruísmo. Muita gente pensa que uma pessoa altruísta, né, aquela que se sacrifica pelo outro, mas não é isso, né?
Se a gente precisa tirar desse contexto essa visão de senso comum. E não ver o altruísmo como sacrificar-se, mas como valorizar o outro, né? Valorizar os interesses do outro. Não é que eu vá me prejudicar para atender os interesses do outro. É conseguir enxergar, numa ação altruísta, que o outro, né, também tem interesses importantes a serem atingidos. É deixar de ser egoísta. Mais algumas questões polêmicas da atualidade. A idade contemporânea marca uma nova comunicação entre a sociedade. E é pelo diálogo, num processo aí de argumentação mútua, que pode haver o consenso entre os homens para poder fazer essas definições morais de conduta. Mas, mesmo assim, surgem questionamentos, né? Polêmicas, perguntas que exigem respostas, e a ética não pode se eximir. E aí ele vai falar de vamos ver assim, esses questionamentos a partir de 3 vertentes: família, sociedade civil e Estado. Vamos começar, então, sobre os questionamentos relacionados à família. Nós estamos em constantes transformações sociais e essas mudanças, elas refletem diretamente, por exemplo, nas relações entre pais e filhos, né? Essa é uma relação que está sempre em mutação. Novos problemas surgiram com a presença maior da escola e dos meios de comunicação na vida diária dos filhos. Houve uma mudança aí, né? Um paradigma foi mudado. Hoje as crianças têm, a escola tem muita presença. As minhas filhas, quando estão estudando, passam o dia todo na escola, né? Elas têm mais acesso à comunicação do que eu na idade delas. Então, isso muda a relação que eu tenho com elas de como foi a relação que a minha mãe tinha comigo. Então, em especial, a reflexão sobre a dominação das chamadas minorias sociais chamou a atenção para a necessidade de novas formas de relacionamento dentro do próprio casal. Quer ver um exemplo? E aí, o livro traz essa charge aí, que vale uma reflexão por um tempo: libertação da mulher com igualdade ao homem, né? Essa cruz que a mulher está carregando, na verdade, é o símbolo, né, do feminino. Aqui, carrega, tá meio que de cabeça para baixo. Eu tenho ele aqui numa tatuagem, vou mostrar para vocês, dá para ver. Opa, vocês estão vendo aqui, ó? Esse símbolozinho é esse daqui, da tela. Né? Só que ela está carregando pelo lado da cruz. Então, a cruz, né, carrega a cruz de ser mulher nessa sociedade. O que significa? Nós estamos vendo aí uma pessoa sobrecarregada, né? E olha que eu estou vendo configurado aqui são atividades domésticas, né? Imagine, então, ter que estudar, ter que trabalhar. É uma questão que não se pensava, né, algumas décadas atrás. Mas, até pelo protagonismo que a mulher vem exercendo, a partir do momento que ela vai para o mercado de trabalho, a partir do momento que ela começa a se tornar rima de família, começa a ser chefe de família, ela começa a ter um poder de exigência maior, porque as minorias, elas estão entrando em conflito hoje, exigindo serem tratadas com respeito, com atenção. Não é por outra coisa, gente, é porque agora elas estão conseguindo ter voz, né? Então, a mulher conseguiu ter voz. E isso trouxe a transformação na vida do casal. E aí, vamos para a questão da sociedade civil, né? No que tange as questões da sociedade civil, a gente pode verificar atualmente os principais problemas estão correlacionados ao mundo do trabalho e à propriedade, né? Dentro da discussão, dos questionamentos advindos da sociedade civil. Então, como é que vamos falar de ética num país onde a propriedade é um privilégio tão exclusivo de poucos, né? E não é um problema ético, a própria falta de trabalho, o desemprego, para não falar das formas escravizadoras de trabalho, com salários de fome, e da dificuldade de uma autorrealização do trabalho, quando a maioria não recebe as condições mínimas de preparação para ele, e depois não encontra no sistema capitalista as mínimas oportunidades para um trabalho criativo e gratificante. São questionamentos, vejam, estão interligados com o mundo do trabalho, com as desigualdades sociais que existem nesse mundo, que são alimentadas, são nutridas, né? E que deixa muito explícito a necessidade de ajustes da ética para quê? Para poder abarcar tudo isso, né? Será que é ético
o nosso país, a gente está vendo aí, e aí teve uma chartzinha que circulou bastante, ou variações dela, durante esse período, que a gente viu uma ajuda com essa realidade de pandemia, em que muitos estão sem sua renda, né? E eu não consigo nem mensurar o quanto pode ser difícil para essas pessoas que estão mesmo sem ter o que comer, né, meu povo, sem ter onde dormir. A gente sabe que tem realidades no nosso país, às vezes perto da gente, muito tristes. E a gente viu essa charge que era logo que iniciou, lá pelo dia 20 de março, por ali, saiu um projeto para a proteção dos bancos, né, com valor astronômico, que foi liberado de imediato para socorrer os bancos. E a gente sabe que os bancos do nosso país, mesmo com ele em crise, têm lucros bilionários. É coisa assim, todo ano eles batem recorde de lucro. Enquanto que para a liberação desse auxílio emergencial de R$600 foi todo um obstáculo, né? O governo propôs 200, o Congresso foi atrás dos 600, aprovou, e aí para executar o executivo demorou um pouco mais. Até hoje existem pessoas, né, que estão sem receber, e isso é muito complicado. Existem algumas que podem contar com alguém da família, existem outras que não, né? Então, essa é a questão que está posta aí sobre os questionamentos da sociedade civil nesse momento. E aí, eu não sei, essa foto foi o professor da disciplina que passou, não está no livro de vocês, certo? Mas eu achei perfeito, né? A gente vê aí o abismo social que existe entre duas realidades de Brasil. E aí isso é para vocês analisarem a partir de uma ótica da ética, da moral, dos valores, do que nós estamos estudando aqui. E traduz o pensamento, do diagrama, né? O pensamento que a gente conversou há pouco. São esses questionamentos que surgem no mundo do trabalho, acesso à propriedade na contemporaneidade. Ainda sobre a sociedade civil, podemos recorrer, então, a 3 grandes pensadores, né, que, de tantas contribuições, eles vão nos ajudar a entender como o ser humano ele deve se organizar dentro de uma sociedade civil. Quais são? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses 3 filósofos, eles pensavam muito sobre as razões da existência de uma sociedade civil organizada. E quais eram as razões que levaram o homem a se organizar politicamente? Vamos começar pelo Hobbes. Você deve conhecer uma frase dele que diz: o homem é o lobo do homem, né? A ideia do homem lobo do homem não é uma ação aí do animal, né? Mas ela é racional, pensada. Instala-se uma guerra aí generalizada. Por isso é necessário um Estado forte para controlá-los. Imagine aí. Mas por que existe essa luta aí do homem contra o homem, né? Para o Hobbes, há 3 motivações intrínsecas no ser humano: a competição, a desconfiança e a glória, né? A vaidade. O estado natural de guerra é porque todos se imaginam poderosos, perseguidos e traídos. Quem nunca, meu povo? Quem nunca participou de alguma discussão, desentendimento e saiu achando que estava certo? E depois, se você teve autocrítica, analisou e percebeu que talvez não estava tão certo assim, né? E por que isso? Então, Hobbes, ele interpreta que isso é uma característica intrínseca do ser humano, né? E por isso precisava do Estado no meio para que a sociedade, para poder organizar essa sociedade. Outro filósofo foi Rousseau, né? Para ele, o homem nasce bom, tese do bom, selvagem e inocente, e vive feliz em estado de natureza. Mas a propriedade privada o corrompeu, tadinho, bichinho. Então, para ele, a divisão do que é meu e do que é seu vai gerar um egoísmo e a servidão humana, né? Porque aí um vai ficar dependente do outro. Hobbes e Rousseau, eles entendem que há uma luta entre fortes e fracos. Isso é um consenso, né? Na teoria dos dois. E, por isso, há necessidade do Estado para garantir o quê? A paz. Se em Hobbes o governante ele é soberano e absoluto, para Rousseau a soberania é do povo, que representa a vontade geral. Então, vejam, para Rousseau ele está se referindo ao quê? À democracia, né?
a soberania é do povo. Já para Hobbes, aí na questão do soberano e absoluto, vamos ver a questão do imperialista, né? E, por fim, nós temos aí o J. Locke, considerado o pai do liberalismo clássico. Liberalismo vai ser uma teoria política que legitima o modo de produção capitalista. Ele funciona mais ou menos assim. Eu gostei dessa explicação, por isso eu fiz questão de trazer aqui bem direitinho. Para você tentar entender o que seria o liberalismo, né? Imagine uma casa. O telhado dessa casa é o modo de produção. No nosso caso, é o capitalismo. Mas, para segurar esse telhado, a gente precisa de quê? De dois fortes pilares, que são uma teoria política e uma econômica. Aí, cada um escolhe, né? Sem essas duas teorias, ou pilares, o modo de produção, o telhado, ele não vai se sustentar e fracasso. O que é que vai dar suporte para o capitalismo? Mas esses pilares, eles vão precisar também de quê? De uma boa fundação. Quem conhece de casa sabe, né? Precisa do alicerce, né? Esse alicerce é o projeto epistemológico, de valor, de sentido, né? É o ethos formado pelo próprio projeto epistemológico, a ética. O modelo de conhecimento é que irá direcionar, por meio das ideias, o nosso modo de transitar dentro dessa casa. Que vai ser o quê? A moral. Como é que nós vamos andar aí, cobertos pelo capitalismo, apoiados pelas nossas teorias econômicas e políticas, tá certo? Os nossos costumes foram, então, aos poucos, mudando para assumir o projeto de vida burguês. Para a gente, foram colocando a gente dentro dessa casa. Caso contrário, o capitalismo não teria se consolidado. Se a gente não comprasse essa ideia, né? Se nós não estivéssemos dentro dessa casa, ele não iria existir. Uma outra ia ficar sem sentido, sem razão, sem uso. Então, a modernidade e o capitalismo, eles nascem no mesmo berço lá na Europa. Então, o Locke, ele reinterpreta a Bíblia a favor desse projeto econômico, né? Para ele, Deus instituiu, no momento da criação do mundo e do homem, o direito à propriedade privada, como fruto legítimo do trabalho. Então, ele vai começar a utilizar as leis de Deus como um artifício para pregar o modelo econômico que tinha. Então, nesse ideário burguês, Deus fez todos os homens iguais e com direitos pelo trabalho à propriedade privada. Ou seja, por onde? Pelo trabalho. Então, meu povo, para eles, se os pobres não têm, é porque eles são culpados por sua condição de pobreza e inferioridade. E aí eu quero trazer para vocês uma discussãozinha, né, um termo muito falado ultimamente chamado meritocracia. Era isso daí, né? Basicamente, é isso daí. Se eu não tenho uma propriedade quer dizer aí se eu não sou parte influente do capitalismo, né? É porque eu não quis. É pela minha condição de pobre, de inferioridade, de uma certa forma, por isso. Aí tem uma outra chargezinha aí, criações de Deus. Deus aí sendo empregado, viu? Deus. Oi, meu senhor. Alguém está chamando Deus, né? Já se passaram 137 bilhões de anos. Você criou aquela raça superior que eu pedi logo no início do universo? Aí Deus responde, né? Bem, ainda não, meu senhor. Mas te prometo que daqui a alguns anos daqui a alguns anos, eu preciso disso para hoje. Olha que você teve tempo, todo o tempo do mundo para terminar. Aí Deus responde, me dê um ano, pelo menos, é um trabalho muito complexo, senão pode sair com defeito. E aí o outro responde, você tem 7 dias. E aí eu acho que saiu com um pouquinho de defeito, né? Podia ter caprichado um pouquinho mais. E, por fim, o último de questionamentos que tem a questão da atuação do Estado. O papel do Estado, né, é garantir a propriedade privada. De acordo com a teoria liberal de Locke, realizada posteriormente pela independência norte-americana, né, e mais tarde pela Revolução Francesa, e, por fim, por Max Weber, a função do Estado é garantir a propriedade privada por meio das leis e pelo uso da violência,
O Estado, aí eu achei interessante que tem assim, ó, Exército e Polícia. Gente, polícia, na prática da nossa vida, da nossa realidade, capitalismo, ela não existe para proteger a população. Não sei se vocês já perceberam. A gente vê aí as greves dos próprios professores, não sei o quê, e os policiais, né? E eu não quero culpar a pessoa do policial, né? Vamos analisar a polícia em si. Ela age no sentido de proteger o Estado, tá? E o Estado utiliza essa força para a proteção da sociedade porque está dentro das suas atribuições. Então, ele tem a obrigação de garantir a propriedade privada por meio das leis e pelo uso da violência. O Estado vai ser o árbitro nos conflitos existentes na sociedade civil, por meio de lei da força, e a gente viu aí, com busca sempre atingir a supremacia do interesse público. O Estado tem o dever de garantir a liberdade de consciência e deve exercer censura nos casos das manifestações que coloquem em risco o próprio Estado. E assim finalizamos, né, o tópico 1, a formação política ocidental. Né? Estamos com 2 horas e 13 de aula, né? Vamos fechar aqui. Então, no princípio 1, vimos os princípios filosóficos e éticos da política, desde a Idade Média, passando pela modernidade até a contemporaneidade. A importância da ética cristã, os seus 2 grandes expoentes que a gente viu, Agostinho, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. As características pertinentes da contemporaneidade, né? Os seus desafios, seus questionamentos, as questões relativas a respeito de família, sociedade civil e Estado, e a importância da solidariedade para o indivíduo e para a coletividade. Eu já tinha iniciado aqui a preparação do tópico 2, né? Esse tópico 2, ele está bem grande, e o tópico 3 é bem pequenininho. Eu vou juntar ele com a unidade 3, né? Que também é menos complexo. A gente estava vendo, para vocês terem ideia, o que a gente falou até agora, já foram 84 slides. Né? E aí eu comecei a fazer, eu vou iniciar logo hoje, mas quando eu vi, já estava passando de 100, aí eu digo, não sem condições, não tem como fazer isso em 2 horas. Então, a gente vai finalizar por aqui. Eu vou mandar o slide do jeito que está. Vocês já vão pegando uma prévia aí do tópico 2. A gente já está, então... Aliás, nós já estamos na metade, praticamente, dessa unidade aí, para finalizar a outra. Mais tarde, daqui a pouco, vocês já vão ter. Hoje é o nosso segundo encontro. É o nosso terceiro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Porque já vamos ter liberada a prova N2, não é isso? Dia de hoje. Tem alguma dúvida, meu povo? Se tiver, falem. Falem agora e calem-se para sempre. Brincadeira, né? Vocês podem tirar depois. Deixa eu só ver aqui. Uma de vocês. Aqui. Pronto, hoje é o nosso terceiro encontro. No próximo a gente vai finalizar, então, esse material. Alguma dúvida? Podemos encerrar? Posso parar para a gravação? Eu vou tirar uma dúvida. É o terceiro encontro? Isso. Aí quer dizer que no próximo já é a final, é isso? Isso. Vai ter mais tempo, né? Vai ser liberado a partir do próximo. Hoje já vai ser liberado a N2. Beleza. Show? Tranquilo. Pois pronto, meu povo. Boa noite, obrigada por participar.